Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, os servidores aqui que nos acompanham, em especial aos cidadãos que acompanham essa sessão. Primeiro, gostaria de mandar um abraço lá para o nosso colega Serginho Brum. Informação, conversei com ele agora, parece que ele está bem melhor, já está sem oxigênio, já deu uma melhorada boa. Queria dizer também que na vinda do ministro Ricardo Salles a Bauru, eu e o vereador Meira fizemos um pedido de uma retroescavadeira, de uma pá carregadeira. É óbvio que é um pedido pequeno perto da nossa necessidade e da disponibilidade do Ministério, mas foi efetivo e vai ajudar no desassoreamento da Lagoa do Batalha. Presidente, eu vou pedir aqui, nós precisamos abrir essa casa. Com todo respeito, mas aqui é a casa do povo. Eu sei que existe o perigo de contágio, do risco, mas em todo lugar existe o perigo. As escolas estão abrindo, as empresas abrindo direto. A gente não pode manter essa casa de leis fechada. Hoje, por exemplo, enquanto a vereadora Estela ela falava, ela se pronunciava, eu não escutava praticamente nada. Eu escutava de um chiado, Bolsonaro, Bolsonaro. Eu não escutei praticamente nada do que ela falou. Então, precisamos abrir essa casa. Me honra com a parte, vereador Carlinhos. Ô, Borgo, eu já conversei com o Marquinho. Marquinho, eu estava falando para você, todos os vereadores estão querendo que abra a casa, você entendeu? Não adianta ficar. E outra, vamos voltar, fazer a sessão aqui, para todo mundo ver conversar, ficar uma coisa melhor. Você vê que está passando os minutos, você entendeu? Vamos começar a melhorar. Eu falei para você, eu falei para o Borgo, eu acho que nós temos que abrir a casa, porque o mercado está aberto, a loja está aberta, os ônibus estão lotados, só nós aqui, porque a única coisa que nós temos é o atendimento do povo. O povo não vem aqui, eles pensam que é nós que não quer atender, mas tem que abrir a casa. Se não abrir a casa, nós estamos mortos, tá bom? Desculpa, Marquinhos, de ter pôr a faca no seu pescoço. Não, peraí, desculpa de eu pôr a faca no seu pescoço, mas a verdade é essa. Tá joia. Tá bom? Com a parte, vereador. Claro, por favor. Já tenho falado com a mesa diretora, nós estamos aguardando agora, acho que sexta-feira a gente deve mudar para a fase, se Deus quiser, nós vamos para a fase laranja, e a programação é que a gente abra a casa a partir da semana que vem. O problema, presidente, é que, eu não consigo entender essa questão da fase laranja, vermelha, porque para sair da fase vermelha precisava de ocupação abaixo de 75% dos leitos, coisa que não vai acontecer aqui em Bauru, porque não abre leito, enfim, tem essa dificuldade. Aí, recentemente, abriu tudo no estado de São Paulo, mas a gente continuava com ocupação acima de 75%. Então, eu não sei como é que o governador Dória vai acordar na sexta-feira. Se ele acordar com a ideia de 75% para cima não pode ser vermelha, a gente não consegue mudar. Agora, se ele acordar na sexta-feira e der na louca dele lá, que abaixo de 75% muda o município de Bauru, então, quer dizer, nós deveríamos, a gente não pode esquecer que nós votamos uma lei aqui nessa casa, que inclusive foi incluído por esse vereador, mas foi votação de todos os vereadores, colocando o Poder Legislativo como atividade essencial, em que pese ter sido declarada a ilegalidade no tribunal, mas nós aprovamos como atividade essencial. Então, nós temos sim, tá? E acho, até fiz questão de fazer esse apontamento, vereador, para que Vossa Excelência compartilhe a decisão conosco. Tá? Porque tem o risco? Existe o risco, mas existe o risco para o mundo inteiro. O mundo inteiro está correndo esse risco, inclusive a dona de casa que sai da sua casa lá às 5, 6 horas da manhã, o trabalhador, a trabalhadora que está trabalhando para levar seu pão para casa. Agora, nós como representantes do povo, ganhando aí R$6.000 por mês, o que menos ganha que é quando entra, porque quem está aqui há mais tempo tem os biênios. A gente não pode fazer isso. É óbvio, o nosso trabalho não se resume só aqui, pelo contrário, tem as reuniões das comissões, estamos nas ruas fazendo projeto, analisando, mas aqui é o principal, acho que a exteriorização do principal atividade nossa. Só mais uma parte. Por favor. Mesmo abrindo a Câmara Municipal, eu acho que a participação presencial ela fica facultativa.
aos vereadores, aqueles que se sentirem seguros de continuar fazendo dos seus gabinetes, das suas casas, não serei eu, presidente mesa, que vamos obrigar o vereador a participar da sessão presencial. Bom, também gostaria de dizer, esse vereador aqui, antes de assumir o mandato, em 2019, entrou com uma ação popular no caso da floresta urbana, tá? Porque já tinha transitado em julgado a ação, o município desistiu do recurso, fez acordo, enfim, é um assunto que a população bauruense vem acompanhando. E quando nós entramos com a ação popular, existia uma ação civil pública, que é uma ação que foi proposta pelo Ministério Público há anos já passados, e era um precedente, onde a ação civil pública poderia desconstituir a coisa julgada. Foi em cima desse precedente, por se tratar também de uma ação popular que tenta defender direitos coletivos, nós usamos o precedente da ação civil pública para entrar com a ação popular. E nós estamos agora recorrendo ao STJ e ao Supremo. E nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal ele retorna o julgamento do recurso extraordinário 10.819, que trata desse assunto. Então, dependendo do julgamento desse recurso extraordinário no Supremo, nós temos aí uma boa chance de ganhar esta ação contra a floresta urbana, né, contra essa indenização milionária, absurda, criminosa, que hoje supera o valor de 40 milhões, e dependendo desse resultado, as chances ficam pequenas. E sinceramente, eu achei que a floresta urbana fosse um dos maiores absurdos, mas depois da condenação, que poucos estão falando nisso, da condenação da semana passada da Coab, num caso, pasmem, cidadão bauruense que não acompanha a política, um núcleo habitacional construído antes do ano 2000 em São Manuel, aonde 629 unidades foram construídas e 232 não foram pagas pela Caixa Econômica e, consequentemente, pela Coab. Vereador Guilherme Berriel, por problema de um núcleo habitacional em São Manuel, que à época a Coab foi condenada em 78 milhões, semana passada houve o recurso de uma ação rescisória no STJ e a Coab está condenada a pagar 1 bilhão e 300 milhões de reais. Essa é só uma condenação. Nós vamos convidar ou convocar o presidente da Coab para vir expor nesta casa quais os reflexos que irão dar ao município de Bauru. Porque se Bauru tiver que pagar essa dívida, e ela é uma delas, dizem que pode chegar a mais de 5 bilhões de reais. Só essa de 1 bilhão e 300, se tiver responsabilidade direta, porque é uma companhia, tá? Pode responder pelo patrimônio integralizado ou integralizar, enfim, é isso que nós vamos chamar o presidente da Coab. Mas 1 bilhão e 300 milhões quebrou Bauru, quebrou. Arrebentou com a cidade. Por isso que é importante, o cidadão às vezes vota num vereador, num prefeito, num deputado, num presidente, enfim, e acha que aquele voto não vale nada, que é brincadeira. Olha o que está acontecendo com a nossa cidade. É 42 milhões da floresta urbana, 100 milhões e poucos desviado na casa daquele canalha, daquele bandido lá da Coab. Agora 1 bilhão e 300 milhões de reais que deve a uma construtora. O que acontece? Quem tem dinheiro, quem tem condições, vai embora do país, vai embora da cidade. Mas isso não é o que acontece com a gente. Eu estou aqui, eu e minha família, desde meus bisavós, estamos na 5ª geração, a gente ama essa cidade, mas arrebentaram com a nossa cidade. Me honra com a parte, vereador Guilherme, por favor. Como custou caro para a prefeitura essa aventura de querer construir casa, hein? Meu Deus do céu, antes de ter deixado na mão da iniciativa privada, foi querer ganhar, fazer política nisso aí, a cidade só perdeu, viu? E ainda no retrasado, ainda o ex-presidente da Coab, que estava no afã ali de fazer aquele reconhecimento para assumir a dívida, né, para encobrir os rastros dele, o roubo, a roubalheira dele, ainda dizia na imprensa que a Coab iria voltar a construir casa. Eu lembro até que o vereador Meira, à época, questionava, falou, isso não existe, tal, e mais o canalha, assassino, né? Porque, na verdade, quem rouba dinheiro público é assassino, essa é a verdade.
Mas, enfim, aí, ó, uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E só para encerrar, presidente, a respeito das máscaras que a vereadora Chiara e o vereador Segala disse, eu só queria pontuar, não vai na linha do que vossas excelências citaram, e até que a vereadora Chiara vai dizer aqui para a gente, mas só para ver como a situação é interessante. Anthony Fauci, que é considerado um dos principais infectologistas dos Estados Unidos, que é conselheiro médico-chefe, foi do presidente Trump e do presidente Biden, e é aquele cara, aquele cientista que disse que teríamos que usar 2 máscaras. Até o mês passado, ele defendia o uso de 2 máscaras. Aí o Anthony Fauci, procura ver quem que é o Anthony Fauci, qual que é a ligação dele com o laboratório de Wuhan, tá? Aí esse cara vem, o cientista, hein, dos principais infectologistas, se não o principal dos Estados Unidos. Aí ele vem lhe dar uma entrevista na semana passada dizendo o seguinte, que se o cidadão, se a pessoa tiver sido vacinada e ao ar livre, ele pode deixar de usar a máscara. Onde está a ciência nisso, hein? Uma semana para cá, mas enfim, seguimos essa ciência. Peço minha inscrição na explicação pessoal, presidente, por favor.